começar estudando as Escrituras? Vamos estudar sobre o apóstolo Paulo hoje. Ele tinha dois nomes, Saulo de Tarso e Paulo, porque ele tinha dupla cidadania, né? Saulo de Tarso romano e Paulo hebraico. Parece que o profeta Deus conhecia bem Paulo, né? Tinha 1,5 m, então não era muito alto, né? 1,5 m. Cabelos escuros, tez morena, nariz grande, romano, rosto inteligente, olhos pequenos, negros, penetrantes de uma eternidade. Ombros largos, voz suave, mansa, exceto quando elevava, ele quase parecia o rugido de um leão. Bom orador, ativo e diligente, sempre procurando fazer o bem ao seu semelhante. Então, esse jovem, ele morava em Tarso, e aí os pais mudaram de novo para Jerusalém, e ele foi estudar com Gamaliel. Gamaliel era o professor mais renomado que existia naquela região, um grande doutor, e ele foi estudar com ele. Se tornou membro do Sinédrio. Para ser um membro do Sinédrio, normalmente eram muito jovens ainda, mas tinham que ser casados. E ele era um grande fariseu, guardador da lei mosaica, rigoroso. Então, quando a igreja de Jesus Cristo surgiu, que mudou todas as coisas, né, ele se tornou um grande inimigo e perseguidor de membros e da igreja. Porque ele falava que era uma nova seita. E ele acreditava muito na igreja. Então ele começava a perseguir. E como ele era membro do Sinédrio, um homem assim, muito importante, ele conseguia autorização e cartas para ir prendendo chefes de família e famílias, né, por causa da religião. Um certo dia, ele soube que Damasco, que era 188 quilômetros de Jerusalém, havia já um grande número de membros naquela região. Então ele conseguiu cartas para ir lá em Damasco e prender todos que ele podia. Então, neste caminho de Damasco, ele teve uma grande experiência. Você já sabe, né? Vamos lá em Atos 9. Só anotem o que vocês acharem que deve. Próxima semana eu mando para vocês. Esse pequeno mapa mostra. A gente acha que Amon fez uma missão prolongada, não é? Qual o tempo da missão de Amon? 14 anos. A gente acha que é muito. Até da nossa é. A missão do apóstolo Paulo foi 30 anos. 30 anos, literalmente. Então, se alguém acha aqui que a missão é demorada, de trabalhar um pouquinho com Paulo. Vai ver que 2 anos, ou 18 meses, ou até o meu de 3, não é nada. Né? E durante esse tempo, esse mapa ele mostra algumas coisas ali. Essa parte pontilhada vermelha é a primeira viagem dele. Então ele fez uma viagem pequena ali, ó. Né? Primeira viagem dele. Depois tem a segunda viagem, que é a lilás. Ela que dá maior, tá vendo? Ela é bem maior. Depois tem uma terceira viagem, que é a de verde, bem fraquinho lá, verde. E essa pontilhada laranjada, que quando ele saiu daqui, foi levado para Roma, lá em cima. Depois ele foi decapitado, né? Última viagem dele. O mais interessante é o amor que Paulo desenvolveu pela igreja do Senhor. Ele era poderosíssimo para pregar o Evangelho. Então ele organizava, batizava muito, muito. Ele ia organizando os ramos da igreja. E o amor dele, tá vendo esses numerozinhos assim? Era o lugar onde ele conseguiu organizar a igreja, né? São lugares que ele organizava os ramos da igreja.
o amor dele era tão grande, depois de um certo tempo ele voltava visitando cada parte da igreja para saber como ela estava, se os conversos dele estavam firmes. E por isso que você encontra as cartas dele, né? Ao Tessalônico, né? Timóteo, porque Timóteo foi chamado para ser bispo de uma das áreas, então mandava carta para ele fortalecer a igreja ali, aos romanos, né? Aos coríntios, coisas assim. No caminho de Damasco, caminhando com alguns amigos, né? Um dos membros dos 12 fala que alguma coisa começou a acontecer de diferente no coração de Saulo, nesse caminho. 188 quilômetros andando a pé, talvez você leve aí uns 3 dias, talvez, andando bem. E nesse período, caminhando assim, ele refletia se as coisas que ele estava fazendo, prendendo o chefe de família, largando as crianças sozinhas, chorando, as esposas, era algo bom, era algo correto em relação à religião que ele seguia. E parece que nesse período de caminhada, né, antes um pouco de chegar em Damasco, ele teve a grande experiência, né, que as escrituras ela mostra aqui. Vamos ler lá no capítulo 9, versículo 3 ao 5. Olha escrito assim. Indo no caminho, aconteceu que, chegado perto de nós, subitamente o cercou e respondeu de lhe expressão. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse ao Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. A experiência que Paulo teve é a experiência que todos nós deveríamos ter um dia, não é? Vocês concordam? Mas não na condição de Paulo, né? De recalcitrar contra os aguilhões. Você sabe o que significa isso? Assim, de uma forma bem simples. Lutar contra a ordem do Senhor. Lutar contra o Senhor, lutar contra a igreja dele, entende? Não funciona, cara. Ninguém se deu bem até hoje. Por exemplo, Jonas, deu certo ele fugir da missão dele? Não deu. Então todos que tentarem ir contra o Senhor não vai funcionar. Recalcitrar contra os aguilhões é como se fosse a espora de um cavalo e ele cutuca embaixo para poder controlar o cavalo, né? É exatamente isso, é você tentar lutar contra. Quando ele teve essa experiência com o Senhor, é interessante como as revelações acontecem, né? Só Paulo viu o Senhor. Os outros que estavam com ele viram conversas. Não viram, não entenderam. É tão interessante como o Senhor trabalha de forma individual, que na sessão 76 de Doutrina e Convênios, quando surgiu o grau de glória, né, a revelação, na casa da família Johnson, o irmão John Johnson era um recém-converso, haviam 12 pessoas na sala, mas só Joseph e Sidney Ribeiro viram, os outros não viram. Todo mundo ali junto. E aqui no caminho de Damasco, só Paulo viu, os outros não, só escutavam uma conversa. O mais importante é a pergunta que Paulo fez para o Senhor depois dessa conversa aqui. No versículo 6, qual que é a pergunta? Não é uma boa pergunta? Não deveríamos fazer essa pergunta também? Aqui na missão, vocês acham que essa pergunta é importante? Depois que a gente termina a missão, essa pergunta é importante? Senhor, eu acabei minha missão, o que o Senhor quer que eu faça a partir de agora? Entende? É uma pergunta, talvez a mais importante, que alguém possa fazer para o Senhor. Né? Uma pergunta importante. A minha escritura está marcada de cor diferente, porque essa é a pergunta mais importante. O que aconteceu com Paulo depois dessa experiência, vocês sabem? Foi convertido. Ele
foi ajudado e levado para Damasco. Lá tinha um Ananias, um líder eclesiástico, o qual o Senhor apareceu para ele, falou que Paulo estava na rua direita, deu o endereço. Dá para notar que o Senhor conhece o nosso endereço, né? Ó, Paulo está na rua direita lá. Ananias, ele ajuda, não, mas senhor, ele é perseguidor. Quando o Senhor viu que Ananias, o líder do sacerdócio da cidade local, estava recalcitrando contra o Senhor, né? Mas Senhor, ele é perseguidor, mas Senhor, o que o Senhor falou sobre Paulo? Versículo 15, vocês teriam, não era 15? E disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. 16 também. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. O que Paulo era? Vaso escolhido. O que o Senhor ia mostrar para ele? Ele ia saber o quanto ele teria que padecer pelo nome do Senhor. 30 anos assim. Lembra lá de Alma 17, do 9 ao 12? Quando Amon vai com os irmãos dele servir missão, o que o Senhor falou? Depois que eles jejuaram muito no deserto, o que o Senhor falou para eles ao sair para a missão? Eles não estudaram o suficiente esse capítulo ainda. Sendo paciente nas aflições, pois terás muitas. O Senhor já avisou. Vai para a missão? Então vai aguentar. Vai ter que padecer, não tem jeito. Né? A missão não pode ser fácil. Figurativamente, ao Ananias colocar as mãos na cabeça de Saulo, né, caiu as escamas dos olhos. Né? Isso é figurativo. Né? O que quer dizer isso? Ele voltou a enxergar. Paulo tinha uma cegueira espiritual. Ao ser batizado por Ananias, líder do sacerdócio local, ao receber o dom do Espírito Santo, o que aconteceu com ele? Tirou a cegueira espiritual. Então caiu as escamas. Não é assim com nossos pesquisadores? Eles tinham um padrão de vida lá e de repente tudo muda a vida dele. Muda, né? Vamos ver o que é o Dr. Marconi falou sobre esse assunto dos vasos. Jovem, vai lá para nós. Porque ele era um vaso escolhido. Como missionário, você tem um relacionamento todo especial para com o Senhor. Mesmo antes de serem estabelecidos os alicerces do mundo, vocês assumiram compromissos e fizeram convênios com nosso Pai Celestial, os quais afetam profundamente o que são chamados a fazer aqui na terra. Porque o Senhor escolheu Saulo, o homem que tanto o odiava e procurava matar os santos, só pode haver uma resposta: a pré-existência. Alguém de vocês aqui acha que vocês vieram para a missão assim, por acaso? Ah, eu vou. Você acha que é isso? Foi dessas instruções do ano de instrução? Não é não. Vamos ver o presidente Kimmel também falando disso? Lá vocês estão melhor. Fizemos votos solenes nos céus, antes de virmos a essa vida mortal. Fizemos convênios e os fizemos antes de aceitarmos nossa posição aqui na terra. Assumimos o compromisso de fazer todas as coisas que o Senhor nos mandasse. Então, estamos aqui hoje porque chegou o momento daquele convênio que fizemos na vida pré-mortal com o Pai, que nós serviríamos uma missão para Ele, nós pregaríamos o seu Evangelho. Foi por isso que nos preservou para chegar a esse momento aqui e nós mandamos nossos papéis para a missão. Eu não, vocês mandaram. Entende isso? Então jamais qualquer missionário da igreja pode achar que veio aqui para a missão à toa. Todos chegou o momento de cumprir o comando. Tudo foi acertado antes. Muito importante ter esta visão, sabe? E Paulo também era escolhido. Só que ele estava num caminho que ele nem sabia que era certo ou errado. E chegou o momento do Senhor colocar ele no caminho dele. Então,
Essa visão é muito importante a gente ter. Vamos conhecer as Escrituras e vamos conhecer alguns princípios importantes que aconteceu com ele, que é importante para nós também. Vamos abrir lá em Atos 13, vamos estudar o 13 ali, 13, 2 a 3. Quem vai? Jorge. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. E então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Paulo ia começar a sua missão. Depois que ele teve a visão, ele saiu de Damasco, ele foi para o deserto. Não se sabe quanto tempo ficou no deserto. E lá ele foi ensinado pelo próprio Senhor. Não sabemos quem ordenou ele, mas ele foi chamado pelo Senhor. E lá ele foi treinado pelo Senhor. O CTM dele é bom, hein? Quando chegou o momento dele sair para a missão, precisava de um companheiro. O que o Senhor fez? Pelo Espírito Santo, separou Barnabé, que também mais tarde se tornou um membro do Quórum dos 12. Qual é o princípio que vamos estudar aqui então? O senhor não tem como ir para a missão sem um companheiro. E os companheiros são dados por revelação. Então vamos lá? Doutrina e Convênios 42.6, que vai. Outro pega a sessão 75, 30 ao 36. Polares. 75, 30 ao 36. Alguém? 42.6. Vai lá. Pregando o Evangelho, o meu nome, levando vossas vozes como som do trombeta, declarando minha palavra como antes de Deus. Tem que ir como? 2 e 2. Vai lá, Polares. Portanto, aqui meu servo Simon Carter e meu servo Everhead sejam unidos no ministério. Também meu servo Ezra e meu servo Thomas David. Também meu servo Aaron Smith, meu servo Reynolds Ferro. Também meu servo Daniel Stanton e meu servo Seymour Bruce. E também meu servo Sylvester Smith e meu servo Gideon Carter. Também meu servo Douglas Dean e meu servo Stephen Burnett. E também meu servo Mika D. Welton e também meu servo Evan Smith. Assim seja. Amém. O que vocês aprenderam aí? 2 em 2. O Senhor deu por revelação quem era que tinha que servir com ele lá. Adianta reclamar? Adianta da Filipelli reclamar? Já foi dado, já quantos anos? Quase 50. Quase 50, não adianta. 39. É.